Olá, galera! Hoje a gente vai dar início, dentro do nosso projeto de grupo de estudos, vamos dar início a uma sequência de alguns vídeos que nós vamos conversar sobre saúde mental, saúde emocional, vamos falar sobre essa diferenciação entre o normal e o patológico, que é um debate tão importante na nossa realidade atual. Quando é que a gente tem um nível de problema, um patamar tal que a gente precisa de ajuda? Quando é que a gente precisa de terapia? Quando é que a gente precisa de uma intervenção interdisciplinar para nos ajudar a voltar para os eixos em busca da saúde mental, da saúde emocional? Nós vamos falar sobre essa distinção entre saudável e patológico. Vamos conhecer aqui os três principais quadros da psicopatologia: neurose, psicose e perversão. Vamos estudar o que é um trauma e o seu impacto no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Vamos correlacionar tudo isso com tipos psicológicos. Vamos tentar entender também juntos qual é a melhor maneira de atuar para viabilizar nas relações que nós estabelecemos a saúde mental, a saúde emocional. Primeiro a gente tem que tentar analisar o que é normalidade. Bom, normalidade é um mito. Normalidade no sentido da idealização de que é aquela pessoa que não tem problema, não tem sintomas, tira tudo de letra. A normalidade é uma categoria idealizada, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos conflitos, todos nós sofremos, todos nós expressamos sintomas de maior ou menor dimensão. Mas então, quando é que a gente descobre que a gente precisa de ajuda? Quando é que a gente reconhece que é necessário algum tipo de intervenção? Quando é que eu percebo que sozinho eu não estou dando conta? Quando o nível de sofrimento que eu expresso é um nível que está tão exacerbado que eu não consigo suportar, que eu não consigo elaborar, que eu não consigo gerenciar. E esse grau de sofrimento ocorre num contexto que não justifica, ocorre num contexto que não é compatível. Então, falar em saúde mental é falar na gente poder analisar se existe uma compatibilidade entre o grau de sofrimento e o contexto. Às vezes nós sofremos menos do que deveríamos. E esses são os perversos ou psicopatas, aquelas pessoas que não sentem sentimento de culpa, que não conseguem ter empatia. Vamos falar sobre isso mais para frente. Mas às vezes a gente sofre menos do que deveria. Minha mãe morreu e eu não senti nada, não chorei, não. Então o que é que está acontecendo? Então, tenho bloqueado essas emoções. Então, às vezes a gente sofre menos por diversos motivos, vamos entender isso. Mas às vezes a gente sofre além da conta. O contexto não justifica. Eu estou num momento saudável, não peguei Covid, minha vida financeira está estável, minha vida amorosa está fluindo bem. Ainda assim eu estou agoniado, estou com mal-estar, eu não estou conseguindo viver bem. Então tem algo aí que está acima do que deveria. Quando não existe uma compatibilidade entre o nível de sofrimento e o contexto que esse sofrimento ocorre, para mais ou para menos, então a gente precisa analisar para compreender o que é que está ocorrendo. Então, falar em doença mental, falar em algo que não está bem estruturado, falar em psicopatologia é falar em um desvio persistente de emoções, de comportamento, de expressões que causam sofrimento, que impede que a gente exerça plenamente os nossos papéis, que tem um caráter impeditivo, que tem um caráter que gera um definhamento, uma involução, uma inibição, uma involução da nossa jornada pessoal e que está num contexto que não justifica. Então, falar que a gente tem uma expressão psicopatológica que demanda algum tipo de intervenção é falar no nível de sofrimento excessivo, que é persistente, não é uma coisa pontual, é algo que está perdurando mais do que devia, num contexto que não justifica, que está inibindo que eu desempenhe plenamente os meus papéis, está me atrapalhando nos estudos, está complicando minha vida sexual, está atrapalhando minha relação com a comida, está sabotando minha aprovação nos concursos, está impedindo que eu seja um pai amoroso, presente, participativo, está comprometendo minhas relações amorosas que seguem determinados padrões que geram um desgaste, um sofrimento muito grande.
Então, a gente vai discutir aqui no nosso grupo o que é essa psicopatologia, como é que a gente pode entender o que é doença mental, o que é saúde mental, quando é que nós precisamos de suporte, de apoio, de uma intervenção sem nenhum tipo de preconceito. Psicólogo não é coisa de maluco, terapia não é coisa de quem é fraco das ideias, medicação bem prescrita com um profissional competente dentro de um cenário que justifique não é problema, desde que a gente tenha um posicionamento com amadurecimento, com humildade, com sensibilidade, mas também com confiança que a gente vai ser capaz de enfrentar essa turbulência que a vida pode estar colocando no seu caminho, mas de uma maneira confiante e com a percepção de que é necessário algum tipo de apoio externo em determinado momento. Não tem que ter vergonha de buscar terapia, mas nem todo mundo precisa de terapia, porque a gente pode, em função das relações com a vida, ir amadurecendo e aprendendo, seguindo nossa jornada. Todo mundo precisa de autoconhecimento. Todo mundo precisa de autoconsciência. Todos nós deveríamos identificar o nosso perfil tipológico para compreender por que, como e em que contexto nós nos comportamos. Saber o que nós podemos e precisamos equilibrar e trazer da sombra para harmonizar melhor nossa vida. Mas nem sempre há uma demanda de psicoterapia, porque a psicoterapia vai ser indicada quando você tem um grau de sofrimento acima do que você consegue suportar, que não é compatível com o contexto que você está inserido, que compromete, corrompe a sua capacidade de exercer plenamente todos os seus papéis, as suas personas, e que é algo que é persistente, que é recorrente, que é contínuo e que acaba sabotando sua relação consigo mesmo e com a vida, impedindo seu bem-estar. Então existe um definhamento quando a gente não tem saúde emocional. Bom, e o que seria então saúde emocional? É esse estado de bem-estar, de harmonia consigo mesmo, que se expressa em 3 níveis. A saúde psicológica, quando a gente tem a capacidade de expressar resiliência, autorregulação emocional, eu consigo identificar minhas emoções e lidar com elas, eu não perco o controle, eu não me descontrolo. Quando a gente tem um sentido na vida, quando a gente tem uma atuação no mundo que é uma atuação construtiva, evolutiva, de aprendizagem constante. Então, do ponto de vista psicológico, eu sou uma pessoa resiliente, que tem inteligência emocional, que consigo reconhecer minhas emoções, gerenciá-las corretamente, eu tenho autocontrole, eu não me descontrolo, na relação com a comida eu não me descontrolo, na relação com a bebida eu não me descontrolo, na relação com a sexualidade eu não me descontrolo, na minha vida financeira eu não me descontrolo, na minha agressividade eu não me descontrolo. Então, eu consigo lidar com a vida sabendo que eu tenho altos e baixos, mas que eu tenho essa saúde psicológica com uma relativa harmonia e estabilidade que me permite tomar decisões que sejam construtivas e agregadoras numa jornada de crescimento pessoal. Além disso, é importante a saúde social, é uma outra dimensão. Além da dimensão psicológica, com resiliência, com a capacidade de ter sentido e propósito na vida, de autorregulação, da inteligência emocional, tem também a dimensão social. Então eu consigo me adaptar ao que o mundo impõe, eu consigo criar relações que são saudáveis com as outras pessoas, eu consigo me expressar corretamente, eu consigo escutar o outro e tolerar as diferenças. Eu sou uma pessoa que agrego nos vínculos, não sou uma pessoa que desagrega. Tem gente que tem o talento para atrapalhar. Você é alguém que tem o talento para agregar, para construir, para aproximar. E essa adaptabilidade diante das relações sociais, eu sei que minha avó prefere minha prima, mas nem por isso eu vou criar confusão com minha prima, eu vou ficar revoltado com minha avó. Eu consigo me adaptar criativamente diante da vida e consigo me relacionar com as pessoas em função de quem elas são, tendo consciência de quem eu sou e lidando com os conflitos sem exacerbá-los, sem incrementá-los. Então, essa saúde social, além da saúde psicológica. E a terceira dimensão, para falar de saúde mental, é a gente falar da saúde da dimensão emocional. Então, eu consigo ter satisfação com a minha vida, eu consigo ter uma experiência plena de felicidade, que significa um nível de contentamento e bem-estar, que eu percebo que a vida vale a pena ser vivida e com sentido, com propósito. Então, eu consigo me sentir autorrealizado, eu consigo olhar para trás e reconhecer que eu ralei, que eu sofri,
mas que esse sofrimento teve um sentido e me ajudou a evoluir continuamente. Então eu tenho um estado de satisfação com a minha vida, celebração da vida, alegria, felicidade, eu consigo gozar a vida, eu consigo ter relações com o mundo que são prazerosas na hora certa, já que eu tenho também a saúde psicológica, que eu tenho autorregulação. Eu não sou movido só pelo prazer, eu sou movido pela maturidade de definir em que momento o prazer é necessário, o prazer é legítimo, o prazer é possível e em que momento eu preciso recuar, segurar minha onda e ter um outro tipo de posicionamento. Então, falar em saúde mental é falar em florescimento. É você expressar a melhor versão de si mesmo, é você ter um modo de funcionamento psicológico que é ótimo, ou seja, que está no máximo das suas potencialidades e que isso traz uma paz interior que permite que você tenha consciência que a vida vale a pena ser vivida. O oposto da saúde mental, florescimento, é o definhamento ou a doença mental. E o que a gente quer é que vocês possam, a partir desse nosso grupo de estudos, estar sempre em busca de fomentar a sua saúde emocional, sua saúde mental, qualidade de vida, bem-estar pleno. Amanhã a gente vai ver quais são os quadros psicopatológicos. Vamos saber qual é a diferença entre neurose, psicose e perversão. E como é que eu posso, nas relações que eu vou estabelecer com as outras pessoas, ter tolerância, respeito, a diferença e ser capaz de agregar vínculos que sejam cada vez mais saudáveis, além de lutar para construir dentro de mim mesmo, na minha subjetividade, esse padrão de saúde emocional, de saúde mental que eu tenho direito. Lembre que saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é o bem-estar biopsico-sócio-espiritual e que todos nós, seres humanos, temos direito a vivenciar essa plenitude. Eu espero que o nosso grupo de estudos confronte vocês com esse direito e possa instrumentalizar vocês a seguirem nessa jornada. Lembre que nosso grupo não é psicoterapêutico, não é um grupo psicoterapêutico. É um grupo de reflexão, de autoconfrontação, de compreensão. E a partir daí vocês possam ter um processo de sentir, reconhecer, expressar e agir que contribua para um ciclo virtuoso de bem-estar constante, irradiando isso onde vocês estão, na área profissional, na área pessoal. Mas não é um grupo psicoterapêutico e a partir do momento que vocês vão compreender melhor como é que funciona essa questão conceitual de saúde emocional, saúde mental, vocês podem ter a demanda de buscar um acompanhamento psicoterapêutico, sem nenhum tipo de constrangimento. Eu fiz 9 anos de terapia. Todo psicólogo tem que fazer. Eu me lembro que eu procurei o meu terapeuta e disse, olha, eu tenho que fazer terapia porque eu sou psicólogo, mas eu acho que vai ser uma terapia. Aí ele deu risada, kkkk. Zana, todos nós temos conflitos, todos nós temos dificuldades. Normalidade é um mito, não idealize. Você tem seus conflitos e com certeza você não escolheu fazer psicologia por acaso. E lá fiquei eu, 9 anos fazendo terapia. Então, o importante é a gente ter essa autorreflexão, essa capacidade de desenvolver esse autoconhecimento para, com muita simplicidade, humildade e autoconfiança, seguir a nossa trajetória de vida com sentido. Até amanhã!